Boa noite, irmãos e irmãs em Cristo. É com grande alegria que mais uma vez estou aqui reunido com vocês e eu gostaria de trazer à tona no estudo de hoje algo extremamente importante, uma função que nós, como cristãos, um dever que nós, como salvos, estamos encarregados de cumprir. Para começar o estudo de hoje, eu gostaria de ir para Marcos, capítulo 16. Marcos, capítulo 16, indo para o versículo 15. E ele disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Hoje eu gostaria de falar acerca da evangelização, algo que Cristo ordenou os seus apóstolos, ordenou os seus discípulos logo após a sua ressurreição. Não somente eu gostaria de falar acerca da evangelização hoje, mas eu gostaria de adentrar um pouco em como evangelizar, que versículos podemos utilizar, que assuntos temos que ter mais cuidado, mais atenção ao definir e em aprofundar. E também algumas coisas que devemos ter cuidado, o que não devemos fazer ao evangelizar ou a explicar determinados temas e assuntos. Então, antes de falar sobre como evangelizar, eu gostaria de rapidamente falar do porquê evangelizar. Como vimos aqui em Mateus capítulo 16, é um mandamento que Cristo dá aos seus discípulos, que ele dá à igreja, é um papel que nós temos que cumprir. A Bíblia, inclusive, fala que Cristo nos deu a ministração da reconciliação. É da vontade de Deus que nós, como salvos, preguemos o Evangelho a todos, a toda criatura, não somente aos nossos conhecidos e familiares, mas também a cada ser humano, a cada pessoa, todos que tivermos a oportunidade de encontrarmos, seja da nossa cidade, seja do nosso país, seja nosso vizinho físico ou não. E aí que é uma coisa muito importante, uma função, um papel essencial do evangelismo de porta em porta. Por quê? Por que então devemos fazer evangelismo de porta em porta? Todo mundo mora em algum lugar, todo mundo tem algum local onde descansa, algum local onde repousa. É claro, a gente tem pessoas que não vão ter uma casa física, mas ainda assim, em algum local, eles vão estar descansando em um determinado momento. Então, é uma maneira extremamente eficiente de atingirmos um grande número de pessoas que muitas das vezes nem sequer fôssemos nos deparar em algum determinado momento. Algumas pessoas gostam de evangelizar em praças, em locais movimentados, e de fato há, sim, a importância de realizar evangelizações nesses locais. Mas não se tem muito erro de que você vai encontrar muitas pessoas quando você está batendo de porta em porta. É algo bíblico, é algo que os discípulos faziam. O apóstolo Paulo fala acerca dessa questão de pregar Cristo em cada casa, e é algo que nós devemos também fazer, nos lembrarmos não somente daqueles que conhecemos, mas daquela alma perdida, daquela pessoa que ainda não conhece a Cristo, que mora na nossa rua, ou que mora num bairro mais afastado, ou que trabalha em um local que nós não temos contato. Ainda precisamos ter compaixão, ainda precisamos ter amor por essas pessoas e também pregar o Evangelho para elas. Afinal, é somente através da pregação do Evangelho que uma pessoa pode ser salva. É muito importante compreendermos isso, que é através do aprendizado de ouvir a palavra de Deus que uma pessoa pode ser salva. Ninguém é salvo lendo a Bíblia sozinho. Ninguém é salvo lendo um panfleto somente. E claro, existe a importância de entregarmos panfletos, existe a importância que pode inclusive ajudar na salvação da pessoa se ela já tiver uma base bíblica, se ela já tiver um estudo anterior acerca da palavra de Deus. Mas vejamos o que a Bíblia tem a dizer acerca de como a fé vem, de como uma pessoa é salva em Romanos capítulo 10. Vamos então para Romanos capítulo 10. Um livro do Novo Testamento, Romanos capítulo 10.
indo aqui para o versículo 17. Assim, então, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Para uma pessoa ser salva, necessário é que alguém já salvo, alguém que já nasceu de novo, necessário é que um filho de Deus pregue o evangelho para ela. E ela, ouvindo o evangelho, escolha acreditar. Vamos seguir aqui um pouquinho para cima dentro desse mesmo capítulo 10, indo para o versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como então eles invocarão aquele em quem não creram? E como eles crerão naquele de quem não ouviram? E como eles ouvirão se não há quem pregue? E como eles pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que pregam o evangelho de paz, dos que trazem boas notícias de boas coisas. Vejamos então como a Bíblia descreve de uma maneira bela o processo de evangelização, o processo de salvação de um determinado indivíduo. Primeiramente, alguém é enviado. Cristo envia seus discípulos, Cristo envia os filhos de Deus para pregarem o evangelho. Posteriormente, essas pessoas enviadas pregam a partir da palavra de Deus, utilizam da Bíblia, utilizam da pura e perfeita e santa palavra de Deus para evangelizar. Depois de pregando, alguém, uma alma não salva, uma alma perdida, ouve a pregação do evangelho. Depois de ouvir, ela crê. E crendo, ela invoca a Deus. Ela recebe o presente da salvação, ela aceita a Cristo como seu Salvador. Vejamos então que não somente é importante que haja um homem de Deus, uma mulher de Deus para evangelizar, mas também é necessário que nós estejamos utilizando a palavra de Deus. Vamos para 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1. Existem algumas pessoas que ficam muito confortáveis na questão do evangelismo por estilo de vida. Algumas pessoas imaginam que, ao viverem uma vida justa, uma vida correta, ao terem um bom testemunho, as pessoas à sua volta, vendo as boas obras que ela faz, desejarão então ouvir o evangelho, desejarão então conhecer a palavra de Deus e, assim, eventualmente seriam salvas. E por mais que seja bíblico a importância de um bom testemunho, por mais que a Bíblia fale de fato que nossas boas obras podem, inclusive, nos ajudar quando estamos evangelizando, não muda o fato de que precisamos utilizar a palavra de Deus, que precisamos confrontar as pessoas, não de uma maneira agressiva, não de uma maneira que faça essas pessoas se sentirem atacadas, mas sim com mansidão, mas sim com amor, mas sim com carinho. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. 1 Pedro capítulo 1 diz, no versículo 23, tendo nascido novamente, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, que vive e permanece para sempre. Nós nascemos de novo, não da palavra de João, não da palavra de Priscila, não da palavra de Marcos, de fulano, de ciclano. Nós nascemos de novo a partir da palavra de Deus. E é extremamente importante que estejamos, então, utilizando a palavra de Deus para evangelizar. E um último ponto que eu gostaria de fazer, já entrando, então, em como evangelizar, em como pregar o evangelho, depois de termos visto sobre a importância que é a evangelização. Como vamos explicar, então? Como será a nossa apresentação do evangelho? Quanto tempo ela vai durar? Como vamos aproximar as pessoas e pregar o evangelho para elas? A primeira dica que eu dou é, primeiro, ser amigável, bater na porta do seu vizinho, bater na porta de uma pessoa desconhecida e se apresentar. Mostrar as suas intenções. Explicar quem você é. Olá, boa tarde, tudo bem? Eu sou o João Vitor, eu sou da Igreja Batista Boas Novas, da cidade de Campo Belo. Em alguns casos você está em uma cidade diferente. É até algo que pode despertar um certo interesse da pessoa, caso você esteja em outra cidade ou vir.
um evangelista de uma cidade diferente. Enfim, você explica quem você é. E você explica o que você gostaria de fazer. Teria alguns minutos para conversar acerca da palavra de Deus? É muito importante que haja esse primeiro momento de explicação do que você está fazendo, de quem você é, porque o fato é que a denominação, o grupo que se auto-intitula cristão, que mais tem feito evangelismo, infelizmente, isso é até algo que deveria causar vergonha para nós que acreditamos no Evangelho, para nós que somos salvos, para nós que temos a palavra de Deus. Infelizmente, quando as pessoas pensam em evangelismo, em bater de porta em porta, as pessoas pensam nos testemunhos de Jeová. Porque eles são um grupo que mais tem feito essa atividade por volta do mundo por muitos anos. Isso é algo que deveria trazer vergonha para nós cristãos. Pessoas com um falso evangelho, pessoas com uma falsa religião, com uma falsa noção de quem Cristo é, com uma falsa noção de como ir para o céu, estão fazendo mais evangelização do que nós, que sabemos a palavra de Deus, que temos o conhecimento da verdade, que nascemos de novo de fato. Então nós precisamos explicar de antemão quem nós somos, porque algumas pessoas já não vão querer ouvir de primeira, pensando que você é um testemunho de Jeová ou de alguma outra denominação. Então explique primeiramente quem você é e o que você gostaria de fazer, falar acerca da palavra de Deus. Caso a pessoa, então, deseje falar da palavra de Deus, chegou o momento de falar do Evangelho. E eu gosto de começar essa explicação com uma breve pergunta. Se você morresse hoje, você tem certeza que iria para o céu? E, é claro, deixar alguns momentos para a pessoa pensar acerca dessa questão e responder. Se a pessoa responde não, podemos então convidá-la. Gostaria de aprender o que a Bíblia tem a dizer acerca do caminho para o céu? Gostaria de ver como a Bíblia diz que podemos ter certeza que vamos para o céu? E caso a pessoa diga que sim, eu gosto de seguir essa pergunta com o porquê, por que motivo. Essas perguntas são importantes porque ela nos ajuda a entender o que essa pessoa já tem de uma ideia pré-formada. Às vezes acerca da Bíblia, às vezes acerca do céu, às vezes acerca de uma determinada denominação ou religião que ela tem. É interessante também perguntarmos de que igreja a pessoa é, se ela vai a alguma igreja, porque por mais que o evangelho seja o mesmo, saber se uma pessoa é um testemunho de Jeová, se a pessoa é um católico, se a pessoa é um mórmon, nos ajuda a entendermos pontos que temos que focar com mais atenção e cuidado, quando considerando as falsas doutrinas que cada falsa religião ensina. Então, após esse primeiro momento, caso a pessoa decida ouvir a palavra de Deus, é claro, se ela não quiser, se ela dizer, não tenho tempo, não gostaria de conversar, é nesse momento que é interessante, se tiver um panfleto, deixar o panfleto, caso a pessoa queira, e falar, pode se tornar em outro momento, caso a pessoa ainda não queira, uma boa tarde. Que Deus te abençoe, tenha um bom dia, enfim, encerra. Caso a pessoa queira, caso a pessoa esteja disposta, aí então começa a explicação do Evangelho. Vamos para 2 Coríntios, capítulo 11, indo aqui para o versículo 3. É muito importante entendermos que o Evangelho deve ser simples. Mas eu temo que, de algum modo, assim como a serpente enganou Eva com a sua sutileza, que as suas mentes sejam corrompidas da simplicidade que há em Cristo. O Evangelho é simples. O caminho para o céu deve ser simples. Uma criança pequena deve ser capaz de compreendê-lo, de entendê-lo. Assim como também uma pessoa já mais idosa. Ambas situações devemos explicar o Evangelho da maneira mais simples possível. Seguindo aqui para o versículo 4. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não aceitastes, vós o podeis suportar. Temos que tomar muito cuidado, irmãos e irmãs, com explicações do Evangelho extremamente complicadas, cheias de etapas, cheias de incertezas, porque isso são características de outros evangelhos, são características de outros Cristos, que não é um outro evangelho, mas é uma corrupção, de fato, do que a palavra de Deus diz. E é importante, ao mesmo tempo, termos noção de que essas pessoas que estamos conversando, muito provavelmente tiveram já um contato com uma falsa religião, já têm uma noção
muitas vezes errada, acerca de como ir para o céu. Então precisamos explicar, ao mesmo tempo de uma maneira simples, mas também de uma maneira completa, mas também de uma maneira eficiente. Nós não devemos chegar e explicar da maneira mais... Que palavra eu poderia usar? Da maneira mais sem sal possível, utilizando aqui esse termo, de uma maneira mais mal feita possível, ao ponto que a pessoa não consiga ver a diferença. Mencionando aqui, por exemplo, um mormon. Você prega o evangelho para o mormon, e depois que você pregou o evangelho para o mormon fala o que você ensinou é exatamente o que a igreja mormon ensina. Se ele não percebeu que o que ele acreditava anteriormente é diferente do que você está ensinando, isso é um problema. Precisamos explicar de uma maneira eficiente, de uma maneira completa. Precisamos fazer um serviço bom. E isso pode ser difícil equilibrar esses dois pontos. Nem dar uma explicação extremamente complexa, extremamente difícil, extremamente longa, e ao mesmo tempo não falar algo extremamente breve, sem nenhum tipo de informação e explicação acerca dos temas. A gente vê isso muito na política, a gente vê isso muito na ciência também. As pessoas pegam um termo e começam a falar. E ninguém sabe a definição desse termo de fato, ninguém explica o que esse termo significa. Ah, não sei o que, a fé, e ninguém explica o que é a fé, e ninguém explica o que é a graça de Deus, a gente só utiliza essa palavra, as definições podem variar de pessoa para pessoa, e de fato ninguém compreende o que você quer dizer quando você fala que a salvação é somente pela fé. Aí alguém pode dizer, não, a fé de verdade é quando tem obras, a fé de verdade é quando não sei o que, a fé é aquilo, a fé é isso. Então precisamos definir bem claramente, ao mesmo tempo que é algo simples, precisamos explicar bem claramente cada termo, o significado das coisas, para que, de fato, a pessoa possa compreender o que a Bíblia diz. Tendo isso em mente, vamos então para o primeiro ponto, quando evangelizamos. Já então introduzimos, já então explicamos nossas intenções, cabe agora começar a falar da palavra de Deus. O primeiro ponto que uma pessoa precisa compreender para ir para o céu é a consequência do pecado. Então é um ponto muito importante de começarmos, porque afinal somos todos pecadores. A Bíblia fala, porque todos pecaram e são privados da glória de Deus. E é justamente esse pecado que nos impede de irmos para o céu. É esse pecado que nos mostra que precisamos de um Salvador. Então, começar a partir desse ponto é extremamente importante para podermos prosseguir para outros pontos. Um versículo que eu pessoalmente gosto de utilizar para iniciar a conversa é Eclesiastes capítulo 7. Eclesiastes capítulo 7, versículo 20. A Bíblia diz, porque não há homem justo sobre a terra que faça o bem e não peque. Não há nenhum ser humano aqui na terra, não há nenhum ser humano como nós, totalmente perfeito, sem nenhuma falha, sem nenhum erro, sem nenhum pecado. Somente Deus é perfeito, somente Deus é totalmente santo e puro. Nós temos iniquidades, nós temos transgressões. E é essencial que alguém entenda isso para que ela entenda a consequência desse pecado, a consequência que vem a partir do inferno. Então, depois de ler Eclesiastes capítulo 7, já começar com essa introdução, eu gosto de ir para Romanos. Romanos capítulo 3. E ficar um pouco aqui em Romanos, porque tanto no capítulo 3 como no capítulo 6 há informações adicionais acerca do pecado. Romanos capítulo 3, indo para o versículo 23. A Bíblia diz, porque todos pecaram e estão privados da glória de Deus. O que é o pecado? Nesse momento é interessante exemplificarmos o que é um pecado. Um pecado é toda iniquidade, é toda transgressão da lei. A lei divina, a lei perfeita de Deus diz não mate. Quando alguém mata, ele está pecando. A lei divina de Deus diz para lermos a Bíblia. Quando não lermos a Bíblia, quando não fazemos aquilo que é bom, pecamos. Os pecados podem ser tanto de ações que fazemos ou de ações que deixamos de fazer, ações de omissões. A Bíblia diz que aquele que vê o bem e não faz, peca. Então, podemos usar uma série de exemplos diferentes para explicar o que o pecado é, mas o ponto que devemos deixar bem evidente, bem claro, é que eu sou um pecador. A pessoa que está ouvindo o Evangelho é um pecador. Todos os seres humanos são pecadores. Isso é um ponto que raramente alguém vai se enfurecer, alguém vai se sentir pessoalmente atacado. Infelizmente, há casos onde isso acontece. Há pessoas que estão totalmente dominadas pelo orgulho e não querem admitir nem mesmo que são pecadoras.
Quantas essas pessoas, se a gente não consegue nem chegar nesse primeiro ponto, infelizmente é o que acontece. A gente encerra a conversa, a gente vai para uma próxima porta, uma pessoa que talvez esteja disposta a ouvir. Mas o importante é que reconheçamos que somos pecadores. Não somente isso, mas precisamos reconhecer a consequência pelo pecado. Vamos então para Romanos 6, logo em seguida de Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 6, versículo 23. A Bíblia diz, porque o salário do pecado é a morte. O versículo ele não para aqui, ele continua. Porém, como estamos falando da consequência do pecado, eu gosto de ler essa primeira parte do versículo e depois retornar nele para seguirmos para outro ponto. Então, o salário, o adequado, aquilo merecido pelo pecado, é a morte. E essa morte, ela toma parte em dois modos. Uma morte física, aqui na terra, a pessoa ser enterrada em um caixão, por exemplo, e uma morte espiritual, no inferno, um local onde o verme não morre e o fogo nunca se apaga. Muitas pessoas vão estar dispostas a admitir que assassinato, que adultério, que pecados grandes, usando esse termo, são merecedores do inferno. Mas são poucas que estão dispostas a aceitar que todo pecado é merecedor do inferno. A Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Mas os medrosos, incrédulos, e os abomináveis, e assassinos e devassos, e feiticeiros, e idólatras, e todos os mentirosos terão sua parte no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Alguém pode dizer, eu nunca cometi assassinato, eu nunca cometi idolatria, eu nunca fui um devasso, eu nunca cometi feitiçaria. Mas quem nunca mentiu na vida, quem nunca cometeu um pecado que for, quem nunca cometeu uma transgressão que for na vida, e a Bíblia diz que todos os mentirosos terão sua parte no lago que arde, com fogo e enxofre. Então é algo que vai acontecer, é o merecido, é o salário, é o adequado do pecado. É o inferno. Todos nós merecemos o inferno. Esse ponto é um pouco mais difícil da pessoa de cara aceitar no primeiro instante, no primeiro momento que você menciona. Então é um ponto que precisa ser explicado com mais delicadeza, com mais atenção, porque existem muitos preconceitos que dizem que somente os pecados piores são merecedores do inferno. Existem religiões que ensinam purgatório, que é um local onde as pessoas que pecaram, mais ou menos, vão e são reformadas, tá? Tem pessoas que dizem que inferno nem existe, é só céu e purgatório, então eventualmente todo mundo vai para o céu. É importante que a gente explique, de fato, o que o inferno é eterno, não tem escapatória depois dele, e que todo pecado é merecedor de ir para lá. Outro versículo que eu gosto de utilizar também para explicar esse ponto é Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2, que no versículo 10 diz, porque qualquer que guardar toda a lei e errar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Então, se Deus pede para fazermos 10 coisas e fazemos 9, somos culpados de todos ainda. Ainda somos transgressores, ainda somos pecadores, ainda não alcançamos a glória de Deus. Estamos ainda privados da glória de Deus. Então, são versículos que eu gosto de utilizar para explicar acerca do pecado. Novamente mencionando aqui Eclesiastes capítulo 7, Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 6, Apocalipse capítulo 21 e encerra em Tiago capítulo 2. Isso é a minha explicação acerca do pecado. Caso tudo tenha ficado claro, caso a pessoa esteja compreendendo, esteja de acordo, podemos então prosseguir para o segundo ponto, que é o presente de Deus, que é o amor de Deus revelado para conosco. Vamos, então, para Romanos, capítulo 6. Como eu disse, nós iríamos retornar para ler o restante desse versículo, porque, de início, a mensagem pode parecer um tanto quanto negativa. Mas a verdade é que o pecado é sempre negativo. A consequência do pecado é sempre ruim. O pecado traz dor. O pecado traz destruição. O pecado traz tristeza. E a partir disso, vamos então para Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte,
Mas o dom de Deus, o presente de Deus, é a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. É a partir daí que podemos, então, prosseguir para o segundo ponto, o presente de Deus. Vamos para Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2, no Novo Testamento. Efésios, capítulo 2, indo aqui para o versículo 8. A Bíblia diz: pois pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não é de vós mesmos, isso é o dom de Deus. Não de obras, para que nenhum homem se glorie. Efésios 2 é um versículo extremamente importante para utilizarmos nesse momento. Não somente ele é extremamente importante, mas ele carrega várias informações de uma vez só. Precisamos explicar cada uma dessas informações. Precisamos explicar como a salvação é um presente, como isso está relacionado com a salvação ser de graça, como ela é diferente das obras, como a fé é diferente das obras. Então, eu gostaria de seguir para a primeira ilustração que eu gosto de utilizar enquanto evangelizando, a ilustração de um presente. Eu vou usar como ilustração de caderno aqui, que tem alguns versículos que, em alguns casos, eu utilizo para entregar para a pessoa enquanto evangelizo, para ela poder acompanhar, para ela poder seguir enquanto eu explico. Ou, em alguns casos também, eu entrego esse caderno para a pessoa após a evangelização para que ela possa ter algumas referências sobre o que estudamos, sobre o que aprendemos, quando, então, é encerrada a evangelização, caso ela tenha sido salva, ela tenha escolhido acreditar. Se eu falo que eu vou te dar esse caderno de presente, gratuito, não tem nenhum valor, mas eu falasse que em troca deste caderno, eu quero que você me dê uma caneta azul, uma caneta simples. Se eu estou exigindo algo em troca desse presente, é um presente? Não. Se eu falo, eu quero te dar esse caderno, mas em troca, eu quero que você varre à frente da minha casa. Isso é um presente? Não, isso é uma troca, isso é um escambo, uma barganha, alguém pode dizer. Então, não é de fato um presente, não é algo de fato dado. Outro exemplo que posso utilizar. Se eu chego para você e falo, eu vou te dar esse caderno gratuitamente, porém eu quero R$5 em troca desse caderno. Eu quero R$10 em troca desse caderno. Eu quero R$1, 1 centavo por esse caderno. Seja qual for o valor, se eu estou atribuindo algo a este caderno para você recebê-lo, não é mais um presente. É uma venda. Eu estou te vendendo este caderno. Então, a salvação não é nem uma venda e também nem é uma barganha. A salvação é dada gratuitamente, de graça. E Romanos capítulo 11 até um versículo muito interessante que diz que se é por graça, então não é mais por obras. Caso contrário, a graça não é mais graça. E se é por obras, então não é mais graça. Do contrário, a obra não é mais obra. É um versículo que às vezes eu gosto de utilizar, mas caso a pessoa não esteja compreendendo, eu acredito que Efésios capítulo 2, se a gente ilustrar bem com essa questão da parábola do presente, dá para ficar bem evidente o que a salvação é totalmente gratuita. Outro ponto que a gente pode puxar aqui também, nesse momento ou mais para frente, é a eternidade da salvação. Eu não posso falar, eu vou te dar esse presente para sempre. Eu estou te prometendo que eu vou te dar esse presente para sempre. E eu te dou. Mas aqui, 5 anos, você me desagrada em alguma coisa, eu falo, eu quero o presente de volta. Devolve o caderno para mim. Eu posso fazer isso? Está de acordo com a promessa que eu fiz para você, que esse presente seria seu eternamente? Não. Eu não estou sendo honesto de acordo com a promessa que eu fiz. Eu não estou cumprindo com o que eu prometi. Eu estou tomando de volta algo que nem sequer é meu, mas eu te dei o presente, é seu. Então, se de fato é um presente, não somente é gratuito, não é vendido, não é barganhado, mas não vai ser retirado também, já que é um presente eterno, pertence a você agora. Um ponto que a gente aqui já está explicando acerca da eternidade da salvação. Tudo bem? Ótimo. Agora, o que devemos fazer? Explicar a diferença da fé para as obras. Afinal, vamos ler aqui novamente, Efésios capítulo 2, versículo 8. Pois pela graça sois salvos por meio da fé.
E, versículo 9, não de obras, para que nenhum homem se glorie. Qual é a diferença da fé para as obras? O que são obras? As obras podem compreender basicamente tudo que envolve fazer a vontade de Deus, fazer o que Deus pede. Se eu não mato, se eu não roubo, se eu leio a Bíblia, se eu dou o dízimo, se eu venho à igreja, se eu ajudo meu irmão, se eu amo meu próximo, tudo isso são obras. Eu estou cumprindo a lei de Deus. Existem partes da Bíblia, como por exemplo Gálatas capítulo 3, que entram em grandes detalhes acerca da diferença das obras para a fé, que eu acredito que pela questão de tempo e buscando explicar de uma maneira mais simples, não é necessário que nós vamos até Gálatas capítulo 3 ou outros capítulos que explicam com mais calma, com mais clareza, mas o que basicamente a gente pode atribuir é essa questão da gratuidade. Então você não tem que comprar a sua salvação com as suas obras, você não precisa ir na igreja para ser salvo, você não precisa ler a Bíblia para ser salvo e você também não precisa mudar a sua vida para ser salvo. E aqui a gente entra num ponto muito importante, porque muitas pessoas, muitos panfletos falando acerca da salvação vão dizer que nós precisamos arrepender dos nossos pecados para sermos salvos. E aqui que eu chamo a atenção para termos cuidado com os termos que estamos utilizando. Para não ficar aquela situação, fé, 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 e a gente não explica nada. Vamos focar um pouco no que significa arrepender. Arrependimento significa mudança. Mudança. Essa é a definição básica da palavra. Arrependimento não significa obrigatoriamente sentimento de culpa. Arrependimento não significa obrigatoriamente remorso de uma coisa que você fez no passado. Até porque a Bíblia utiliza arrependimento como coisas que iriam acontecer, mas não aconteceram. Um exemplo disso é que Deus se arrependeu do mal que ele tinha proclamado em fazer para Nínive. Ou seja, ele mudou, ele não fez mais esse mal que ele havia proclamado fazer. Então, não é como se Deus tivesse arrependido de algum pecado que ele fez, porque Deus nunca peca. Não é como se Deus tivesse sentido culpa de ter feito aquele mal, porque ele nem chegou a fazer. Ia acontecer aquele mal, mas não o aconteceu. Então, precisamos definir bem o que a Bíblia quer dizer quando a Bíblia fala de arrependimento. Para isso, vamos para Jonas. Jonas, capítulo 3. Jonas, capítulo 3, um profeta menor do Antigo Testamento. Jonas, capítulo 3, versículo 9. Vejamos como que essa questão de arrependimento vai estar sendo explicada aqui, contextualizada em Jonas. Quem pode dizer se Deus voltará e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira para que nós não pereçamos? E Deus viu as suas obras, como se desviaram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado que faria a eles, e não fez. Deus proclamou que destruiria esse povo, Jonas pregou acerca do julgamento de Deus, o povo se arrependeu de seus maus caminhos, o povo mudou as suas atitudes para com Deus. Então, por conta dessa mudança, Deus não mais destruiria a nação. Eles não estavam mais fazendo os pecados que estavam fazendo antes, então Deus não destruiu a nação. Ele se arrependeu, ele mudou o mal que ele tinha proclamado fazer, por conta da mudança de atitude que o povo teve. Outro ponto muito importante de Jonas capítulo 3. O que a Bíblia aqui está chamando de uma mudança de comportamento, de uma mudança de vida, de uma repaginada em nossas atitudes? E Deus viu as suas obras, como se desviaram do seu mau caminho. Quando eu me arrependo dos meus pecados, quando eu me arrependo da minha bebedeira, das minhas mentiras, dos falsos testemunhos que eu estava fazendo, das besteiras e pecados que eu estava cometendo, eu estou fazendo uma obra. Quando eu mudo a minha vida e começo a ir na igreja, começo a ler a Bíblia, eu estou fazendo uma obra. O que nós lemos em Efésios capítulo 2? A salvação não é por obras. Então, eu não preciso arrepender dos meus pecados, fazer uma mudança de vida, uma repaginada, começar a fazer boas obras para ser salvo. Isso seria como dizer que a salvação é dependente de um pagamento ou de uma barganha, de uma troca. E a salvação é um presente totalmente gratuito, totalmente de graça. Aqui já entra num ponto extremamente importante, que muitas pessoas, por exemplo, os católicos, vão dizer que a salvação é pela graça, mas você precisa fazer boas obras. Existe uma série de denominações cristãs, evangélicas ou não, que vão dizer que a salvação é pela fé, mas você precisa fazer as obras se você é salvo de verdade, mas você precisa se arrepender e mudar a sua vida se você vai ser salvo de verdade.
E eles começam a complicar o evangelho que deveria ser simples. Porque se eu entendo que o evangelho é somente pela fé, é somente uma mudança no que eu creio, no que eu acredito, no que eu entendo de quem Deus é, o evangelho é simples. Mas se eu começo a adicionar etapas de que eu preciso mudar a minha vida em direção a Jesus, coisas que podem parecer bonitas na fala, mas que infelizmente estão trazendo mais passos ao evangelho, estão bagunçando, tornando o que deveria ser uma água clara, uma água cristalina, em uma água lamacenta. Você não consegue mais discernir bem o que está sendo falado. Porque existem pessoas que vão falar que você precisa se arrepender de seus pecados e vão querer estar dizendo de verdade que você precisa reconhecer que você é um pecador. E eu entendo que algumas pessoas podem não ter uma total consciência do que esse termo se refere. Então, a gente tem aqui uma variação, um espectro de variação. Algumas pessoas falam, arrependa do seu pecado, mas elas querem dizer, reconheça que você é um pecador. E existem pessoas do outro lado do espectro que vão dizer que você precisa se arrepender dos seus pecados. Elas querem dizer que para você ser salvo de verdade, você precisa fazer obras. Você precisa ir na igreja. Você precisa ler a Bíblia. Você precisa viver uma vida de santidade, senão você não é salvo de verdade. Isso não é salvação pela fé. Isso que essas pessoas ensinam não é salvação gratuita. Isso que essas pessoas ensinam não é uma salvação bíblica. Isso é adicionar obras à salvação. Não é à toa que essas mesmas pessoas, se a gente falar, essa pessoa acredita, mas tem uma vida em pecado fora da igreja. Não é salvo de verdade, então. Ela não foi convertida, ela nasceu de novo. Então, a explicação tem que ser bem simples, bem clara e bíblica. Arrependimento dos pecados é uma obra. Então, ao invés de falarmos arrependa dos seus pecados para ser salvo, devemos falar reconheça que você é um pecador. Reconheça que você vai para o inferno. Reconheça o salário do seu pecado. Do que a pessoa precisa se arrepender, então, para ir para o céu? Afinal, Cristo pregava arrependimento. E João Batista também. E os apóstolos também pregaram em Atos. Mas se formos para Mateus, capítulo 21, vai ficar extremamente evidente do que precisamos nos arrepender. Apocalipse, capítulo 21, indo aqui para o versículo 32. Mateus, capítulo 21, versículo 32. Pois João veio a vós no caminho da justiça, e não crestes nele, mas os publicanos e as prostitutas creram. E vós, vendo isto, nem depois vos arrependestes, nem depois vos mudaram, nem depois mudaram de opinião, se converteram, seja que sinônimo for, para crerdes nele. Crerdes nele. Então, por que as prostitutas e os publicanos foram salvos? Pessoas que tinham vidas com grandes pecados, porque eles creram. Porque eles mudaram, se arrependeram de fato, mas não em suas atitudes, mas sim na fé deles, no que eles estavam confiando, em quem eles esperavam para a salvação. E é isso que uma pessoa precisa fazer para ser salva. É isso que os fariseus não fizeram. Não se arrependeram para crer em Jesus. Então, dependendo da denominação que a pessoa fala, caso já seja conhecido que há essa questão de confusão de termos acerca do que é arrependimento de fato, é interessante lermos Efésios 2, logo depois seguindo para Jonas 3 e terminando com Mateus 21, para a gente encerrar em uma grande diferença de fé para obras e também estabelecermos o que de fato uma pessoa precisa fazer, o que de fato é arrependimento, que traz a salvação. Tendo isso em mente, podemos então seguir para o próximo ponto. Já entendemos então que a salvação é gratuita. É importante também que façamos uma definição do que a fé é. E eu farei isso na segunda parte deste vídeo. Espero que até agora esteja ficando tudo claro. Espero que agora esteja ficando tudo simples e bem explicado. Qualquer dúvida, deixe nos comentários ou sugestão de versículos. Que Deus abençoe vocês e até mais.